Tudo certo, pessoal? Eu sou o Iago Stock Morandi, da página Revisando Caxias. Uma página criada há 4 anos para a gente estar lutando pela comunidade caxiense, a gente lutando, sempre pegando as demandas da população e levando para os poderes. A gente sempre utilizou as mídias digitais para cobrar tanto o poder executivo quanto o legislativo. Mas no dia de hoje a gente não está na Revisando Caxias, a gente está começando um novo projeto, uma nova plataforma. A gente está começando hoje o Conectando Caxias, onde a gente vai estar trazendo convidados especiais para participar e enaltecer o nosso debate, participar sempre colaborando com ideias novas, para a gente sempre chegar num denominador comum e sempre fazer com que a comunidade saia ganhando. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui, depois a minha família e também aos meus seguidores, amigos fiéis aí, e a toda a equipe que eu tenho de voluntários. Sem eles, eu não estaria aqui no dia de hoje. Também um agradecimento especial ao pessoal da Multi Studio, que é onde a gente está gravando hoje, que são referência na Serra Gaúcha, são os melhores, sem dúvida, quando o assunto é gravações para mídias digitais. Então, hoje ao meu lado aqui, a gente vai estar fazendo um pequeno debate, um bate-papo descontraído, informal, com algumas perguntas que eu elaborei para os convidados de hoje. E também vocês podem participar enviando comentários abaixo nas mídias digitais. Nossa, a gente está ao vivo em diferentes plataformas, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Então vocês podem estar participando, enviando as perguntas durante a nossa live, que a gente vai aparecer aqui na tela. Para mim, eu vou estar passando para os convidados ou para mim. Quem eu tenho no dia de hoje aqui? 2 pessoas que são especiais para a gente começar essa inauguração, esse novo projeto. Eu tenho ao meu lado direito o Dr. Maurício Adame Custódio, advogado criminalista que atua aqui na nossa região. E ao meu lado esquerdo eu tenho o professor Adriano Gomes Morandi, professor aí e meu pai, para a gente iniciar esse primeiro dia, esse novo projeto. Então eu vou começar pelo Dr. Maurício, eu vou pedir para ele as primeiras explicações dele, as primeiras considerações de início que ele tem, e depois, para vocês entenderem, eu vou fazer as perguntas direcionadas para ele e para o nosso outro convidado. Então, um abração, obrigado, pode curtir, comentar e compartilhar. Vou começar então pelo Dr. Maurício. Iago, boa noite. Em primeiro lugar, te agradecer pelo convite, especialmente pela relação de amizade que nós temos. Quero te transmitir um abraço forte também do Ivandro, que não conseguiu comparecer em função de atividade profissional. Agradecer a todos os teus apoiadores, agradecer aos teus seguidores, aos teus amigos, dizer que esse projeto é um projeto especial, já deu certo, projeto que tem a tua cara, teu jeito, tua assinatura, tua impressão digital. Sem dúvida nenhuma, a comunidade de Caxias ganha muito com essa voz que busca resolver as demandas que todos nós sabemos silenciadas e muitas vezes sem alcançar a quem necessita. Também agradecer ao professor Adriano, esse que é um guia, né, específico para ti, teu pai. Me sinto também orgulhoso, professor Adriano, por esse rapaz formado aí com fibra, guerreiro, lutador, e espero contribuir contigo, os teus seguidores aí nessa noite de hoje. Desejar que Deus nos abençoe para nós cumprirmos nossa missão mais uma vez. Muito obrigado. Começando então, Maurício, eu vou te fazer uma pergunta para nós ir de leve, já começar um papo meio descontraído, algumas perguntas que a nossa equipe aí elaborou hoje à tarde, que é o que a comunidade às vezes tem dúvida. A primeira pergunta é assim: você pode nos falar um pouco sobre os reflexos da pandemia no meio jurídico? Quais as principais dificuldades que foram enfrentadas durante este período? Bom, a pandemia ocasionada pelo Covid, sem dúvida nenhuma, nos pegou de surpresa, a tal ponto que nós não estávamos preparados em matéria de comunidade, em matéria de sociedade, para respondermos com a velocidade necessária, um pouco talvez por despreparo, um pouco por omissão. Isso pegou todos os setores, seja da iniciativa privada ou o poder público, sem uma resposta efetiva para as pessoas e a sociedade em geral. Falando para a área do direito e a advocacia em si, um pleito dos advogados, um pleito de todos aqueles que trabalham com vidas, que trabalham com direitos de pessoas que necessitam do poder judiciário pelo remédio, pela liberdade, pelo patrimônio, pela saúde, pela integridade,
o fechamento do poder público, né? E aí é uma frase que nós dizemos muito ao longo dos tempos, esse encastelamento do poder judiciário dificultou o acesso, né? O advogado que vive do contato com os servidores, do contato com os juízes, ele se sente, ainda que com disponíveis instrumentos para buscar o direito das pessoas, ele se sente tolhido, de certo modo. Então, a principal dificuldade foi essa, foi manter uma rotina de trabalho, foi manter uma rotina de demandas, né, com uma economia desaquecida, com as pessoas desassistidas, com uma perda de poder econômico das pessoas, o advogado refém muitas vezes de um sistema caótico, um sistema medieval, que é o sistema gaúcho, que ainda usa o processo físico, o processo com papel, né? Estamos migrando agora a passos muito lentos, mas o advogado, sempre o advogado guerreiro, o advogado sempre buscando melhor, buscando as demandas, através da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil empenhada para isso, os colegas de vários setores buscando a retomada gradativa com todos os preparos como nós temos hoje aqui. Então, a grande dificuldade foi essa, foi o fechamento dos prédios públicos, o contato com as autoridades reduzidas e o advogado quase que batendo cabeça num primeiro momento e pessoas necessitando do direito. Obviamente, o Poder Judiciário envidou esforços para regularizar isso, mas particularmente quem sai às ruas, né? Nós que convivemos, nós que compramos o café, o pão, vamos à padaria, nós que consumimos esse serviço público, nós sabemos. O Poder Judiciário foi o último poder público a voltar em meio à pandemia. Então, daí se está a dificuldade. Mas vencida, graças a Deus, e hoje esperamos que ela retome de forma gradativa, com maior velocidade, mas com o objetivo de voltarmos 100%. Beleza. Excelente colaboração. Te agradeço pelas palavras, me sinto honrado mais uma vez, é uma noite especial. Queria também mandar um abraço para o Dr. Ivandro Bittencourt. Hoje não pôde se fazer presente, mas enaltecer e dizer que o tempo que eu conheço vocês é incomensurável, como a gente usa na palavra do direito, o que eu aprendi com vocês. Não só na questão do direito, mas como pessoas. Então, muito obrigado pela colaboração. Agradecendo. Queria agora pedir as considerações iniciais, na verdade. Pedir as primeiras impressões que tu tem do que vai ser o nosso bate-papo de hoje, informal, bem descontraído, bem tranquilo, e te perguntar com as suas palavras, sobre a educação, o que tu pensa? Bom, primeiro, boa noite a todos. Um abraço e fico lisonjeado de estar fazendo parte dessa bancada, né? O Maurício também, eu sempre admirei o trabalho dele nas tribunas da vida aí que eu acompanho ele. Parabenizar todos os advogados que estão assistindo também, prestigiar a OAB aí. Aqui estão na bancada praticamente o pessoal do direito, o Iago também faz direito, o Maurício. Eu também fiz direito, eu acho uma profissão linda, maravilhosa, mas a covardia de me botarem para falar depois do Maurício, né? No Império Romano, depois que o Júlio César subiu à tribuna, ninguém mais tinha audácia de falar. Voltando sobre a educação, aproveitando, queria mandar um abraço aí para as instituições que eu dou aula. Um abraço para a diretora Maria Helena, que está nos assistindo, pode ter certeza, a diretora lá do presídio. Também a diretora e coordenadora Rosa, do Mauá, né, ensino supletivo. E também para a diretora do Emílio Meyer, a Fabiana. E RSul Cursos, no qual eu dou aula no sábado. E lembrando que todos os meus alunos que estão assistindo, eu convoquei eles e pedi para fazerem perguntas. E a nota deles vai ser relacionada com o grau de dificuldade das perguntas. Tá? Brincadeiras à parte, me sinto lisonjado de fazer parte desse programa. Como o Maurício referendou aí, é a cara do Iago, ele tem atitude, provoca os jovens para o pensamento, para o debate, para a política, para o engajamento social. Sou suspeito em falar, mas eu vejo e venho acompanhando o crescimento dele nesse aspecto. Em relação à educação, não poderia deixar de falar, mandar um abraço para os meus pares, equipe docente, discente das escolas, que sem eles não seríamos nada, e aos alunos. Em breve, no andar da carruagem, nós vamos falando um pouquinho sobre a parte mental, sobre a parte do distanciamento, os projetos e os planos para a volta gradual em sala de aula. Mas, a princípio, não fugindo da pergunta que o Iago fez, a educação agora está passando por uma reflexão muito grande. Essa pandemia trouxe diversos temas à tona aí. Mas um dos aspectos que nós vamos trazer para o debate depois
esse distanciamento que ficou provado entre a escola pública e a privada, devido à pandemia. Então, do andar da carruagem, como eu falei aqui, não me tornando redundante, eu vou dar algumas palhinhas de como está a situação hoje no ensino público e no privado. Então a gente vai começar até com o primeiro bloco aí de perguntas para ti agora. Eu vou fazer uma pergunta também que o pessoal da equipe aí elaborou, que é a seguinte. Adriano, na educação, quais foram os reflexos da pandemia e quais as principais dificuldades que os professores estão enfrentando em meio a isso? Sim, eu provoco sempre o debate e conversando, agora teve conselho de classe e nós também tivemos as normas determinadas pela 4ª CREA e agora observando esse mini laboratório que o município de Caxias do Sul está fazendo aí com as 40 escolinhas das escolas infantis. Nós estamos acompanhando de perto, claro, com olho clínico, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, não o Estado, os professores também, nós como um todo, né, cortando aqui da própria carne, o fato de nós estarmos no analógico e o Estado cobrar de nós estar no digital. Então, a gente sabe da distância muito grande entre a escola pública e a privada, e esse distanciamento ficou mais comprovado agora na falta de ter uma internet, um celular, um computador. Então, muitas das aulas online, às vezes que a gente tem que fazer aula nesse regime híbrido, digamos assim, muitas vezes a gente está lá com o aluno e do nada cai lá a internet dele, ou às vezes o barulho de dentro de casa para ele não ter concentração, às vezes até mesmo professores às vezes marcando aulas online no mesmo horário, às vezes por ter muitas turmas. Então uma série de coisas que a gente veio descobrindo. E também evidenciando aquele projeto aí do governo federal que já vinha nesse tempo aí desenhando para aos 2, 3 anos para frente do ensino mais em casa, voltado a homeschool. Isso aí, homeschool. Então, pelo que eu vi, entre aspectos positivo e negativo, eu acho que esse é um dos aspectos positivos. Acho que nós estamos aproximando mais o digital do analógico, digamos assim. Beleza. Outra pergunta agora. Lembrando para fazer se tu me permite, para eu fazer uma colaboração ao que tu falou, a gente quando iniciou nossa página, a Revisando Caxias, a gente teve um caso em específico que a gente foi chamado, que foi no Colégio Silvio Dalzotto, uma escola onde estavam sem merendeiras e sem lanche os alunos aí que não estavam chegando. Na época a gente foi até a 4ª CRE, descobriu que outras escolas estavam precisando de tinha merendeiras, funcionários a mais, então a 4ª CRE enviou esses a mais para aquela escola que não tinha. Então a gente vê que a gente nota que se falha uma comunicação, uma simples comunicação de uma escola para outra, dentro às vezes do próprio município, a gente nota o quanto é difícil entrar nesse mundo digital que ele acabou de explanar. Então, saindo um pouco agora da educação, vamos voltar para o assunto, a questão do Maurício. Vou te fazer outra pergunta, Maurício, que o pessoal elaborou aqui. Já falamos de pandemia, agora eu vou te perguntar outra coisa. Maurício, na tua área em específico, teve alguma mudança legislativa que deu o que falar nos últimos meses aí? Ou o que mais te chamou a atenção, uma grande mudança no mundo jurídico? Bom, Iago, obviamente que nós estamos com o mundo jurídico convulsionado nos últimos anos. Né? O que eu, antes de dizer acerca da mudança legislativa, eu diria que ontem foram expedidos 50 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados, pelo juizastro, né, Dr. Bretas, que provoca em nós, advogados, não digo temor, porque o advogado é destemido por natureza, mas ele provoca um certo aspecto de atenção maior, porque nós estamos caminhando a um certo abismo, onde não há o respeito ao profissional da advocacia, principalmente, sobretudo, o advogado criminalista, que atua com as demandas mais complexas, aonde se tem acesso, se tem contato com a mazela do ser humano, com a sua fraqueza moral, com a sua fraqueza espiritual. E ontem chocou a comunidade jurídica essa decisão
mais uma vez, uma decisão estapafúrdia de um magistrado que se alça, um magistrado estrelato, como nós já experimentamos, e isso nos causa uma certa estranheza, nos causa espécie. Mas em matéria legislativa, e faço esse link, nós temos a lei de abuso de autoridade, que é uma lei pensada, desenhada para a cidadania, com os seus abusos. Nós temos o pacote anticrime, né, assim apodado, que também tem a sua característica. Porém, e antes de entrar em outros temas, nós temos que pensar as mudanças legislativas sociais, mas aquelas que também preocupam as autoridades públicas. E aqui fala o advogado criminalista que defende autoridades públicas quando são chamadas às barras dos tribunais supostamente acusados de praticarem o abuso de autoridade. O que nós vemos no dia a dia é o abuso da lei de abuso, né? Não sendo cumprido muitas vezes para o policial militar, para o policial civil, para o guarda municipal, para toda a comunidade que detém a função e poder de polícia, o respeito e as garantias deles, que são todas nossas, mas aplicadas a isso. Então, eu acredito que a comunidade jurídica ela está balançada por um momento de limpeza moral do país que se faz necessário. Por outro lado, nós estamos caminhando a passos largos de um esquecimento completo, que para se chegar lá eu tenho que respeitar. Hoje, nós estamos punindo pessoas, e aí eu quero especificamente dizer, estamos punindo pessoas com base em estrelatos, juízes estrelas, né? E isso me preocupa, isso preocupa a comunidade jurídica. E para aqueles que têm que cumprir o dever, para aqueles que têm que sair às ruas, cumprir a missão de bem defender a sociedade, o que sobra para eles? Saem para trabalhar, cumprem a sua rotina e voltam para o quartel, voltam para a delegacia, voltam para a base, uma participação por conta de um abuso de autoridade, onde não se leva em consideração sequer a mínima indicação se é verdadeira essa acusação ou não, e ele sai de casa com uma cruz e uma espada no pescoço. Então nós estamos vivendo um momento muito complexo e que eu chamo a atenção, Iago, isso tu deveria noticiar sempre, além também das demandas. Nós temos que ter cautela. Quando nós criamos uma cobra, essa serpente pode nos picar certa feita. A cobra dentro de casa, ela nunca vai ser um animal de estimação. Toda e qualquer legislação criada para picar alguém, ela uma hora nos pica. E aí nós teremos um problema, porque ninguém irá nos escutar. Então essas mudanças legislativas eu pontuaria, teria a explanar mais tempo, mas grosso modo, o Brasil ainda não discutiu essa mudança, porque a pandemia acabou trazendo esse aspecto. Teríamos o juiz de garantia, teríamos uma série de outras mudanças. Mas eu acredito que esses dois pontos que eu quero pensar são inicialmente aqueles que mais chamam a atenção. Se o Iago permite, eu tenho uma pergunta aí. Uma parte, doutor. Por gentileza. O doutor vamos deixar de lado, vamos pelo Maurício. Obrigado, Maurício. Querido, na aula de filosofia, Afrodite seria a deusa do amor, da fertilidade, da sexualidade. E Atena a deusa da sabedoria e da racionalidade. Pode jogar para o direito e literatura, doutor, que eu sei que o senhor faz muito bem isso, transitar nessas disciplinas, e me explicar o que está havendo com a Maria da Penha e o índice alarmante de separação. Será que os casais estão se descobrindo agora? É uma pergunta bastante complexa, porque ela transita entre o direito e aquela cifra, aquela cifra cinza, né, da realidade brasileira. A Maria da Penha ela é uma das grandes conquistas que nós, como comunidade jurídica e nós, como sociedade brasileira, temos. Né? A história da lei Maria da Penha ela é uma história muito triste, onde o Brasil teve que ser condenado por órgãos internacionais para tomar uma atitude. Sem dúvida é um instrumento de proteção para as mulheres, as quais todos nós sabemos, nós temos um machismo incutido na nossa sociedade, nós praticamos ele diariamente e nós não combatemos ele com a eficácia necessária. Porém, me parece que o convívio, o ser humano é um ser gregário, ele é um ser de grupo, ele é um ser que se reúne, ele deve ter como pressuposto estar reunido. E toda e qualquer composição de um agrupamento tradicional, vamos dizer assim, formado pelo marido, pela mulher, e eu não estou fazendo aqui alusão a certo ou errado, não, muito pelo contrário, os senhores sabem bem que quero me referir, o convívio se torna dificultoso.
né? Momento que nós temos internet, nós temos mídias digitais, afastamentos em razão da proximidade com as ferramentas digitais. Eu acredito que as pessoas acabam deixando-se levar para este convívio à intolerância. Mas o ser humano é pecaminoso, o ser humano ele é errôneo, o ser humano ele tem essas complexidades. Então a Maria da Penha hoje ela cumpre um papel fundamental, porque ela afasta o agressor de casa, resolve um problema que muitas vezes a sociedade não consegue ter. O relacionamento é instantâneo, as pessoas se conhecem por aplicativo, se conhecem por rede, acabam tendo um relacionamento, isso não é errado, porém as consequências. O ser humano ele tem que ser automaticamente estudado por conta própria. Tem pessoas que têm jeito, eu tenho jeito, o Adriano tem um jeito, o Iago tem um jeito, e esse jeito dentro de casa, em 4 paredes, com uma família, com estresse, com depressão, com perda de emprego, com perda de poder econômico, com pessoas sofrendo, isso às vezes leva às tragédias humanas. E isso veio provocado, né? Me parece que há índices, inclusive, demonstrando que os casais se separaram mais na pandemia. Isso demonstra que nossa capacidade de tolerar o nosso companheiro, a nossa companheira, ela está reduzida. Mas, se eu não me engano, o príncipe... É o Harry, se eu não me engano, né? Isso. O príncipe Harry disse que ele não sabia que tinha pouca paciência. Bom, se nós somos mortais e ele é um deus, não tem paciência, então eu mais ou menos explicaria isso. Mas eu acredito que é a convivência humana, professor Adriano. Beleza. Eu assino embaixo com o que tu disseste antes, Maurício. Também acho o quanto é prejudicial qualquer atitude, tanto do executivo como do legislativo, nesse momento que a gente vive hoje, que é de pandemia. Então, qualquer ação a toque de caixa vai prejudicar, sim. Eu acho que todo debate, se tu vai fazer uma mudança no judiciário, tu tem que consultar quem faz parte, quem está na ponta da lança. Se tu vai fazer uma mudança na segurança pública, tu tem que consultar o praça que está lá todo dia na rua, o boné branco, por exemplo, na Brigada Militar, o guarda municipal, o agente da SUSEP, a pessoa que está todo dia na ponta da lança. Eu acredito que todo esse debate deve partir deles, e não do deputado que está no seu gabinete do ar-condicionado, ou do executivo, ou quem quer que seja, né? Então eu assino embaixo o que tu disseste, e eu acho que a gente tem que se manter atento, sim, porque sempre vigilantes, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então eu concordo plenamente com o que tu falou. A minha pergunta agora eu vou devolver para o professor Adriano aqui o seguinte: como ele disseste antes, como tu falou do presídio, que tu mandou um abraço para alguém da questão do presídio ali, que trabalhou contigo ou trabalha, você dá aula no presídio. Qual a tua opinião sobre a ressocialização nos dias de hoje? É possível, tu que está lá Sim, dia a dia? Temos um especialista também na área criminal. Não. Não existe chance de ressocialização. É um paradoxo eu dando aula no presídio dizer isso? Não, por experiência. Dentro da sociologia analítica aplicada, 2 grandes pensadores do iluminismo, Thomas Hobbes, que é um dos que diz que o Estado tem que ser em forma de tentáculos, e tentáculos essas instituições, e instituições fortes. Concordo com ele. O porém é que as instituições não é só as políticas de encarceramento que devem ser fortes, mas o pós-muro. Como Michel Foucault disse, não adianta nós tirar eles do presídio e largar eles nas favelas, onde eles nasceram, onde eles fizeram parte do crime. Ele vai voltar para o seu ambiente. Então, há uma série de aspectos aí, claro que demandaria muito mais tempo, e inclusive fazendo propaganda, agora estou botando isso tudo num livro, sim, acho interessante. Mas uma das características que eu acho da educação, voltando no Thomas Hobbes, que ele é a favor de ter um Estado forte, do outro lado temos aí Rousseau, que diz que se nós não tiver um braço atento do Estado, né, para ajudar essas pessoas que saem de lá dentro do presídio, vai ter esses índices alarmantes aí, que o doutor sabe melhor que ninguém aí, cerca de 60% a 70% deles são reincidentes. Então, uma das coisas que me chocou foi essa, e uma das coisas também que mais me espantou, desde 2013 dando aula na penitenciária do Apanhador e agora na PIX, é o fato de alguns ter alvará de soltura já há mais de um ano e meio, como o doutor conhece bem, e eles perguntarem, professor, dá uma mão para nós aí, o que está acontecendo, esse alvará de soltura já é para ter saído e tal. Então, é uma coisa curiosa como o Estado abandona o indivíduo. E eu também não acredito nessa ressocialização devido a isso. Se lá dentro o Estado abandona o indivíduo, quiçá aqui fora, né? Beleza. Eu tenho uma pergunta para o professor Adriano, já nessa linha de temática.
Professor Adriano, nessa linha de raciocínio que o senhor está trilhando, eu pergunto então se a educação, ela, nos padrões que nós temos hoje dentro do cárcere, dentro dos presídios, né? A própria procura pela educação dentro dos muros, nós sabemos que também às vezes depende de algumas realidades. Hoje nós temos realidades, facções criminosas, enfim, que estão aí como algo a acontecer e acontecendo. Mas a pergunta é, em relação à educação, ela é uma forma de contribuir, ou é uma forma para que se tente aumentar, eu nem diria a ressocialização, mas eu diria a socialização de quem foi afastado pelo convívio social? Ela contribui, e de que forma isso poderíamos aumentar essa contribuição pela educação? Entendi, doutor. E a excelente explanação, porque eles não estão sendo ressocializados porque nunca foram socializados. Exatamente isso aí que o senhor falou. Mas tem um livro do Rousseau, Emílio, que ele ensina, né, as etapas da educação, desde pequeno até o adulto. Usa-se muito em psicopedagogia. Mas o problema é esse. O problema é que eles não tiveram essa etapa. Então, muitas vezes, quando a gente pega lá facções, principalmente a turma que eu dou aula, que são homicidas, latrocidas, né? Então, tu percebe que é uma turma multiciclada. Muitos lá sabem ler e escrever, muitos não sabem nem o que estão fazendo naquele local. Claro, a maioria deles estão lá também pela remissão de pena, que o senhor conhece muito bem. Então, estudar, trabalhar, ter um comportamento adequado lá dentro diminui a pena. Mas, fora isso, se nós não chegar com a educação até eles e exigir essa cobrança, essa maturidade e cobrar mesmo, no sentido de exigir resultado, isso não vai acontecer. Vou citar um exemplo. De 27 alunos que eu tenho lá, a maioria com um ou mais homicídios, né? Um deles passou no Enem, no curso de Direito. Então, a gente vê muito em série americana, a gente vê em filmes americanos, né? Acha lindo, saudável, aquilo, mas a gente não quer dar esse retorno para o indivíduo que vai encarcerado, que vai preso. E o pior, né, doutor, o senhor que trabalha com isso sabe, a gente é contra a pena de morte, mas quando cai alguém lá dentro, a gente quer que morra. Então esse paradoxo que existe na sociedade, que eu acho que ainda está muito latente e ainda a gente não amadureceu o suficiente. Não sei se respondi a pergunta contento. Perfeitamente, é contento. Beleza. Obrigado pela colaboração ali. Antes de eu ir para a próxima pergunta que eu vou fazer para o Maurício, eu gostaria de mandar um abraço que o pessoal me passou aqui para algumas pessoas que estão, não só hoje, mas sempre nos assistindo, desde que a gente iniciou com um simples celular até hoje, graças a apoiadores, uma coisa um pouco maior. Então eu queria mandar um abraço para Maria Helena Tomasi, ao Paulo Ricardo de Canela, que faz um excelente trabalho lá em Canela, quando a questão é maus tratos e mais algumas outras questões que ele faz um excelente papel em Canela e em Gramado também. Ao Lucas Suzin, nosso irmão de batalha, que está aí nos assistindo também, um abraço para o Lucas. E para quem está acessando agora, e seja bem-vindo o Renato, a Solange, Rossi e mais algumas outras pessoas que estão entrando. Então um abração para todo mundo. Agora eu vou avançar para outra pergunta, que vai ser direcionada para o Maurício. Maurício, como a gente sabe, vocês lá no escritório trabalham com a defesa do pessoal da segurança pública, policiais militares, guardas municipais. Eu queria te fazer a pergunta, tu que está sempre ouvindo, às vezes como são muitos clientes, vocês já sabem como funciona lá dentro. Qual é os principais entraves, o que dificulta, o que causa medo no policial militar, na AGU, quando ele vai sair para a rua, quando ele vai sair em patrulhamento, quais são as primeiras dificuldades que ele encontra e como ele espera daqui para frente, com algumas mudanças, desenvolver o trabalho dele? O que ele encontra como dificuldade que acaba, muitas vezes, parando lá no escritório de vocês? Se tu puder explanar um pouco. Bom, Iago, eu costumo dizer, tu sabe bem, tu me acompanha, eu costumo ser bastante incisivo, bastante forte nessa questão, porque a nossa missão é a defesa dos praças. A defesa dos praças. Todo policial militar, e eu já falei isso várias vezes, quem acompanha nossas páginas, enfim, sabe muito bem disso. Todo policial militar, ele sai de casa para dar o melhor. Ele embarca no seu carro, ele embarca na sua moto, vai de ônibus, transporte público, vai até o seu batalhão, assume o seu serviço, dá o seu QAP e vai aonde Deus mandar. Só que esse policial militar,
Ele tem filho, ele tem família, ele tem esposa, ele fica doente, ele contrai empréstimos, ele casa, ele se separa. E lá pelas tantas, este policial militar, muitas vezes, como ocorreram em várias ocorrências, tem que tomar uma decisão muito difícil, que é puxar o gatilho de uma arma. E eu costumo dizer isso com a maior tranquilidade para os nossos amigos. O policial militar, o policial civil, guarda municipal, quem trabalha com a área de segurança vai ter duas coisas na vida dele, profissional, que irão ocorrer com a naturalidade. Dar tiro e tomar tiro. Essa é um pressuposto básico. Que, infelizmente, no puxar de um gatilho contra um policial militar ou contra um indivíduo que agride um policial militar, um policial civil ou algum agente de segurança pública, poderá ser vítima desse balaço. A questão é como nós, sociedade brasileira, vamos encarar esses índices. A questão é como nós iremos nos comportar diante de um policial militar que tem que tomar uma decisão de segundos. E antes dele ser punido pela imprensa, e antes dele ser punido pela corporação, e antes dele ser punido por qualquer que seja, quem é que diz a ele uma pergunta? Tu tá bem? Como é que tá em casa? A família tá bem? Tu tá te sentindo bem? Como é que tá teu pai e tua mãe? Porque a decisão de um policial, qualquer das categorias policiais, das Forças Armadas, ou de um vigilante que cumpre o papel fundamental de fazer a defesa do nosso patrimônio, é justamente dar o bem. Então, quando o policial militar, a maior dificuldade dele é, se eu sair para a rua e voltar com um PAD, voltar com uma sindicância, voltar com um inquérito policial militar, como que o oficial que vai me ouvir vai se comportar? Porque há duas brigadas militares. A dos oficiais e a dos praças. A dos oficiais, muitas vezes, é no mundo de papel, no mundo de gabinete, no mundo do ar-condicionado. E dos praças é o da viatura, é o do tiro, é o do choro, é o do lamento, é o do cheiro do sangue, é o do cheiro da vítima. E a sociedade tem que escolher o caminho que nós temos que trilhar. E ninguém está defendendo que o policial saia a executar. Mas, quando nós temos a nossa vida em risco, a primeira reação é instintiva. E um policial militar tem que decidir, o policial civil tem que decidir. Então, a dificuldade dos policiais, quando saem, Iago, é primeiro saber se vai voltar para casa. Em São Paulo, para não dar exemplo aqui próximo, 3 policiais militares da Força Tática foram baleados e mortos por um policial civil falso. Se é que dá para dizer isso. E ainda o que faleceu combatendo, tombou peleando e abateu esse policial civil. Não viu um órgão de imprensa perguntar se essa família precisa de uma cesta básica. Mas se questionou se a operação era legal. Em Botucatuva, em São Paulo, 30 criminosos armados de fuzil tomaram a cidade de assalto, como se fosse a lá colombiana. A primeira força a chegar no local foi a Força Tática. Foram recebidos a balaço de fuzil, que não faz isso no Iraque. E nós não vemos ninguém levantar a mão e dar um soco na mesa e chamar esse país à ordem e defender o policial militar. Agora, se num balaço ele dá aqui na esquina, imaginando se tratar de uma agressão, todos vão levantar o dedo. E ninguém vai dizer para ele, tu tá bem? Tu precisa de ajuda? E pode ter certeza que o mesmo oficial que bate no peito, achando que é instrutor de tiro, é distante, é de gabinete. E eu como advogado, Ivandro como advogado, tu como voz pública, teu pai como voz pública, tem que dizer, oficial de gabinete tem que ficar em gabinete. E o combatente é de rua. Sai às ruas, senhor oficial, e vai ver como os praças estão morrendo, agonizando no sangue. Eu acho que esse desabafo diz tudo. Respondido. Eu não tenho nem o que... Eu sou suspeito para falar do trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acredito que vocês estão virando referência no Estado por isso. Até fazendo uma colaboração, para quem não sabe, eu vi o Dr. Maurício e o Ivandro atuando num júri na defesa de policiais militares. No final do júri, eu cheguei para eles, dei uma conversada e eu pedi o que precisava para eu ir trabalhar com eles. Depois da ótima oratória do Dr. Maurício e do Ivandro, do ótimo trabalho que eles fizeram naquele júri. Logo na segunda-feira, eu fui até lá e fiz uma entrevista e acabei indo trabalhar nessa área e junto deles. Hoje eu estou afastado, mas logo mais no futuro, quem sabe, vou estar voltando para lá, porque eu vi o quanto é importante e quanto tinha esse nicho, esse déficit, esse espaço aberto
para uma voz mais atuante e o judiciário empenhado não em só criticar ou bater ou ir contra o policial militar, mas sim para mostrar o que o policial militar ou agente da segurança pública, como tu falou, qualquer força que seja, as dificuldades que ele encontra e só para corroborar com o que tu falou, que a gente não comentou nem a questão financeira de um Estado que oferece pouco instrumento e poucos recursos, até se tu puder citar. Então ele já sai não só com problemas financeiros, ali, com pouca estrutura. Às vezes um policial militar não tem um spray de pimenta para jogar e dispersar uma multidão e vai ter que ter usado um pouco do uso moderado da força da arma dele, da pistola, e vai ser julgado. Iago, só para complementar, quero também... Desculpa o corte. Doutor, aproveitando o ensejo, brilhante explanação, né? Deixa qualquer um arrepiado. Nós também fazendo nosso trabalho acirrado, não nos calarão, o senhor tem razão. Já emendando a pergunta, a favor ou contra o porte de arma? Completamente a favor. Eu acho que um homem tem que ter posição. O homem tem que ter posição. A favor. A favor o porte de arma. Porque se eu sou contra o porte de arma, eu sou contra o motorista. E um automóvel é uma arma. Um cavalo é uma arma. Uma pedra é uma arma. Sou a favor o porte de arma. Sou a favor a arma de fogo. E eu não vou usar o termo cidadão de bem. Sou a favor, é um direito. Todavia, o direito ele vai ser acessado por quem quer. Há pessoas que... E eu não faço alusão a dar livros e não armas, como se algo fosse... Não coexistissem as duas coisas. Pode ter uma biblioteca repleta de livro e uma Glock 9mm da cintura. Tu vai ser um intelecto armado. O que me parece, e aí eu quero também colocar nessa situação, e por isso que isso galopa no meu peito a defesa de pessoas que necessitam de voz, e essa estrutura amarrada é para evitar quem está na ponta da lança, quem está na ponta da trincheira, falar. E eu bato forte, e os teus amigos, os teus seguidores têm que distinguir da retórica. Eu não estou falando de todos os oficiais, porque todo argumento parece que causa estranheza. Eu estou falando destes de gabinete. O senhor oficial que está ouvindo, se chapéu serviu, vista e saia a bailar. Todos não, alguns. Mas eu posso dizer, não é nem a arma taser, não é nem o spray de pimenta. Estes elementos, o brigadiano, o policial civil, o guarda municipal, o agente penitenciário, o policial rodoviário federal, se não tem esses instrumentos, ele agarra na unha. Agarra um tigre à unha. 3 da manhã, Júlio de Castilho, 5, 6 magrão, bêbado, forte, uma viatura, uma policial feia e um recruta. Tem que agarrar a unha 5 cara. Que meia que vai vir, meu amigo policial? Liga pro oficial, ver se ele vai sair de casa. É a unha que se resolve. Agora, se faltar a arma não letal, bueno, nós ainda temos condições de ir no braço. A minha preocupação é se falta água em delegacia, papel higiênico, falta o básico para imprimir um documento da Brigada Militar, falta o básico para nos falar. Falta a condição humana. Eu acho engraçado que essa turma que critica a polícia nunca entrou numa delegacia para ver como trabalha o cara, virado 24 horas por dia, e sai e ainda tem que levar o filho no médico. Acho engraçado esses caras que criticam a polícia, mas são o primeiro a ligar 190 quando pretém os olhos da gateada. Nós temos que ter uma coerência. E a Brigada Militar, como qualquer instituição, tem bons advogados, bons médicos, maus médicos, como qualquer profissional. Tem médico que vai errar, tem advogado que vai errar, tem um policial militar que vai errar. E para isso tem o mecanismo necessário. E em relação ao porte de arma, não só sou favorável, professor Adriano, como eu sou favorável, digo que temos que discutir o armamento da população brasileira com consciência, com debate, abrindo ao público, audiência pública, as pessoas vindo, dando a sua opinião, dizendo por que não são favoráveis, dizendo por que são favoráveis. Isso é dentro da possibilidade. Com cursos profissionalizantes para os instrutores de tiro, tem muito instrutor de tiro bom, que ganha vida assim, que é de família. E para que as pessoas possam ir, como faz a carteira de motorista, ir num clube de caça e tiro, se associar, levar a família. Então nós temos que compreender que a arma de fogo, antes de ser uma arma, ela é também, muitas vezes, um instrumento de defesa. O ser humano, para finalizar, ele evoluiu
civilizatoriamente, não só pela inteligência, mas também pela violência contida em si. Nós somos seres violentos. A diferença é que o elemento racionalidade nos faz escolher ou não determinadas atitudes. Está aí um dos primeiros argumentos do direito penal, é que a potencial conhecimento da ilicitude do fato. Então, quando o ser humano opta por puxar uma arma dolosamente para matar alguém porque ele chamou de feio, tu tem um mecanismo para isso. Agora, o que não pode é impedir que a pessoa, sendo vítima de um roubo, tenha condições de sacar sua arma de fogo e efetuar 6, 7 disparos contra aquela pessoa que lhe agride, seja taxada de violenta. Não. Nós temos que dar um basta. Eu acredito que nós sempre vamos lembrar de Deus quando o leão estiver no nosso pescoço. E aí já é tarde. Isso aí. Eu também me somo e não seria diferente. A área da escola Emílio Meyer, onde eu dou aula, é muito uma região que tem drogadização, tem muito assalto, muito... E, inclusive, dentro de sala de aula, muitas vezes, né, eu dava aula no turno da noite e chegava ali os alunos sem mochila, sem nada. Há uns tempos para cá, nas aulas de sociologia também, mandando um abraço pro nosso amigo dono do celeiro das armas, que nos apoiou, tem um stand de tiro lá que nos apoia também sou a favor do armamento. E muitos alunos chegavam lá sem note, sem... professor, será que nós não podemos ter... até os alunos brincavam, né? Já que eu não posso carregar um brigadiano embaixo do braço, será que eu não posso comprar uma Glock, né? Eu disse, eu sonho em ver isso. Sonho em ver nós, com nossos jovens, com nossos filhos aí, podendo ter... espero que tenham e não precise, né? Do que precise e não tenham, né? Então, muitas vezes eu digo para elas, espero que um dia vocês venham com a mochila, o caderno, batom e uma Glock rosa aí, para quando estiverem dentro do ônibus aí, quando aparecer um Duque na gíria dos Duque 13 aí, um estuprador ou alguma coisa do gênero, tu não tem que esperar a brigada chegar, ou tu tem que pegar um papel de uma juíza dizendo para manter a distância do indivíduo. Até pode manter distância, mas até que essa distância não chegue através de um documento, ela mantém a distância com 12 ou 13 tiros num pente. Esse é meu ponto de vista. Tranquilo. Eu concordo. E, professor Adriano, então, tem uma educação do uso de arma. Essa é a proposta. Acho que nós temos que educar as pessoas. Até mandar um abraço, conciliando os temas, para a Patrulha Escolar, que seguido está dando aula lá na escola, uma brilhante explanação, os brigados que vêm lá, e tem tido bastante resultado dentro e fora dos muros. Pode continuar. Exatamente nessa linha que o professor Adriano traz, obviamente que se tem uma educação, há uma educação sexual dentro de colégios, há uma educação acerca das condutas em sociedade, da separação do lixo, da educação no trânsito, enfim. Acredito que a comunidade, a sociedade em si, ela tem que ser preparada a saber que a arma de fogo ela pode ser acessada com os seus limites, com a sua capacidade de compreender e discernir a gravidade do seu uso, ou o mau uso, melhor dizendo, porém, limitar-se. E hoje se busca dizer, e é bem simples, quem detém o poder de dar ou não um porte de arma? Um delegado da Polícia Federal. Ele quem vai dizer se tu tens capacidade ou não. Os requisitos objetivos foram cumpridos. Agora ele vai dizer se a extrema necessidade foi cumprida ou não. E cada um tem sua extrema necessidade. A opinião que nós dermos aos teus seguidores hoje vai agradar e desagradar. Essa grenalização, né? E quando se tem uma opinião um pouco mais firme, a tendência é ser mais criticado. Mas somos homens de combate. Nós não vamos nos arrefecer. Então, professor, a educação, e até como pergunta agora ao senhor, o senhor acredita que nas escolas, ou não especificamente, é possível introduzirmos a educação sobre armas de fogo, cultura de arma de fogo, recuperar essa história perdida, porque há algum tempo nós eliminamos a possibilidade de conhecê-las, né? É mais fácil na casa do avô, do nono, tem uma chopa, uma espingarda lá, meu Deus, não chega perto, e se chega, ainda assim é punido o avô, a avó, né? É possível nós adotarmos essa postura? Antes eu disse que ia linkar com os temas de fora para não trazer para dentro. Ao contrário, fazer o oposto. Não podemos esquecer que as políticas que vieram dos governos anteriores fizeram isso. Mostrar que a arma... fizeram que a arma parecesse algo ruim. Então, demonizaram. Mas, de certa forma, venho trabalhando sempre isso e acho interessante quando eles descobrem o outro lado, né? Então, quando tu mostra que aquilo faz parte do dia a dia, pode ser um utensílio de defesa,
como qualquer outro, né? Como o senhor muito bem colocou, Maurício. Então, eu penso que primeiro nós temos que desmanchar isso, para depois nós começar a mostrar. Claro que isso faz pouco tempo, essa política vem de 1 ano, 2 aí, mostrando que todo mundo deve ter e lutar, como Voltaire falava, pelo direito. O direito de ter ou não cabe a cada um. Mas eu venho desenhando isso há muito tempo, deixo bem claro sempre para os alunos, sempre que eu posso eu linko com casos bem pontuais, como o senhor fez aí, e acho que assim eles conseguem visualizar melhor. E, por exemplo, lá no turno da noite, uma escola que eu dou aula, o aluno chegou armado. E, inclusive, uma das turmas também, numa escola que eu dou aula no turno da manhã, foi pego 3, 4 alunos de droga, estilete, etc. Isso que tem brigadiano, isso que tem um brigadiano que trabalha na escola. Então, a violência está chegando cada vez mais próximo de nós. Então, as pessoas estão percebendo esse perigo. E uma coisa que o senhor conhece muito bem no artigo 23, 24, 25 do CP lá, que é a legítima defesa. Principalmente a legítima defesa de terceiro. Espero que nunca tenha que usar, mas se um dia tiver que usar, o carro da frente estiver sendo assaltado, ou alguém sendo assaltado, a gente, como terceiro, pode agir. Então, acho que está caminhando para isso. O Estado está trabalhando bem essa lei. E que saia, a gente vai ver em breve aí, num futuro próximo aí, que todas as pessoas consigam conviver bem em harmonia, como tu falaste, né? Com uma Glock no bolso e com fé em Deus também, né? Verdade. Esse é um tema que eu acho bacana a noite de hoje, porque a gente nem tinha combinado de chegar nesse tema e acabou caminhando para isso. Então eu não posso deixar de fazer a minha colaboração. Para mim, a pessoa que mais entende, e eu já fui em algumas palestras no assunto de desarmamento, é o mestre Benê Barbosa. E o Benê tem em seu livro, que se chama Mentir para mim sobre o desarmamento, um paradoxo de garchagem, que ele chama. Uma pergunta que era feita, uma pesquisa que foi feita em alguns países para as pessoas, quando o debate estava em evidência. Por exemplo, a pergunta é o seguinte: você confia no Estado? A pessoa sempre vai dizer que não confia no Estado, porque o Estado rouba, o Estado é ineficiente. Então, como é que tu confia no Estado para fazer a tua segurança? Então, esse paradoxo botava as pessoas para pensarem. Então, essa minha colaboração de hoje, nessa questão do armamento, eu também sou favorável. Acredito que a gente vai lutar, como tu falou, para desconstruir essa coisa de que a arma é uma coisa ruim. A arma pode utilizar tanto na defesa como para um esporte normal. Acho que já avançamos muito, já foi desmistificado muita coisa. A gente teve aí um aumento de venda de armas de 48% e uma baixa na criminalidade de 23% no cenário atual. Ou seja, a gente começou a mostrar que não é por isso que não baixou os números ruins pela questão só do armamento, mas que um número não tem ligação com o outro. Então, só desconstruindo essa questão de como a gente fazia nos anos anteriores para tirar a arma do cidadão de bem, para mim já é um grande início, já é uma grande coisa, né? Mudando um pouco de assunto, a gente vai para o intervalo para pegar as perguntas com o pessoal aqui que está nos enviando e assistindo a nossa live, e 2 minutinhos a gente já retorna com as perguntas, com as respostas, com as perguntas, e vamos responder para o pessoal que está em casa nos assistindo. Então, um abraço a todo mundo, fica aí que a gente já volta.